Olá, seja bem-vindo ao podcast Endocrino Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Ícaro Sampaio. Eu sou Eric Trovão. E o assunto hoje é tratamento da osteoporose. Tudo sobre denosumab. Eric, nós temos um podcast que fez muito sucesso na época, com tudo que o pessoal tem que saber sobre bisfosfonatos. Isso. Foi muito ouvido, muito comentado. E seguindo essa linha de tratamento da osteoporose, continuando com drogas antirreabsortivas, vamos falar hoje tudo que o pessoal tem que saber sobre o denosumab. Boa. Ao final desse podcast, manda aí 3 coisas que o pessoal terá aprendido. Bem, entre o que a gente vai falar aqui de quando indicar o denosumab, como prescrever esse denosumab e aquela pergunta que não quer calar que todo mundo faz. O que fazer depois que o paciente para o denosumab? Perfeito. Eric, vamos lembrar que a gente tem, acompanhando o nosso podcast, também médicos não especialistas. Isso. Que talvez, com muita naturalidade, não saibam o que é o denosumab. Então, o que é o denosumab e como ele atua no tratamento da osteoporose? Pronto. O denosumab, ele surgiu exatamente com essa proposta de tratar a osteoporose, reduzindo o risco de fratura, né, a partir do conhecimento da fisiologia ali do metabolismo ósseo. Né? Existe um sistema chamado sistema Rank-L, em que um hormônio, Rank-L, é produzido pela célula formadora de osso, que é o osteoblasto, e que se liga a um receptor chamado Rank no osteoclasto, que é a célula que vai reabsorver o osso. Então, o Rank-L estimula os osteoclastos. Então, o Rank-L estimula a reabsorção óssea. Se eu tenho excesso de Rank-L, eu vou ter excesso de reabsorção óssea, consequentemente pode desenvolver osteoporose. Uma mulher na pós-menopausa, isso está acontecendo. Existe maior produção de Rank-L, que aumenta a reabsorção e, consequentemente, ela faz osteoporose. O que é que o denosumab faz? Ele é um anticorpo monoclonal que se liga ao Rank-L, se liga a esse hormônio, e impede que ele se ligue ao receptor Rank no osteoclasto. Então, impede a estimulação dos osteoclastos pelo Rank-L. O que é que vai acontecer com a reabsorção óssea? Vai cair. Então, assim como os bisfosfonatos, o denosumab também é um antirreabsortivo, certo? Com um mecanismo de ação que não tem nada a ver com bisfosfonato. É outro mecanismo de ação, mas que no final vai chegar ao mesmo lugar. Diminuir a reabsorção óssea, proporcionando assim um aumento da massa óssea e tendo como consequência o desfecho de redução de fratura. Certo. Mas ele não é um estimulador da síntese de osso novo, certo? Não. Né? Ele não estimula a formação, ele não é anabólico, ele é um antirreabsortivo. Perfeito. Uma coisa é ter plausibilidade biológica, mas outra coisa é ter evidência, ter eficácia de fato. Quais são as evidências que nós temos de eficácia do denosumab no tratamento da osteoporose? Pronto, o denosumab aí teve um estudo clássico, que foi o FREEDOM, né, e que acompanhou o uso do denosumab ao todo, foram 10 anos. Então, a gente tem os dados publicados, 10 anos de acompanhamento. E aí, o que é que se queria ver com o denosumab? Se ele iria reduzir o risco de fratura. Fratura vertebral, fratura de quadril, fratura não vertebral. E o estudo mostrou que, considerando esses 3 grupos de fratura, o denosumab foi eficaz para todas. Reduziu o risco de fratura vertebral, de fratura não vertebral e de fratura de quadril. Né? Outra coisa também observada pelo estudo foi o importante aumento, incremento de massa óssea. Diferente até dos bisfosfonatos. Os bisfosfonatos, eles reduzem o risco também de todas as fraturas. Agora, na hora da densitometria, você não tem um aumento tão expressivo da massa óssea, o que não quer dizer que ele não está fazendo efeito. Ele está fazendo efeito. Só que o aumento é muito discreto, se mantém apenas uma estabilidade. Com o denosumab, acho que quem usa, quem já viu o paciente usando, percebe isso. Você tem um ganho muito expressivo da massa óssea. Você olha a densitometria, nossa, como mudou, como melhorou a massa óssea desse paciente. Só que não é só isso, porque se ele fizesse isso e não reduzisse fratura, não adiantava de nada. Ele aumenta a massa óssea, né? A gente, inclusive, nesses 10 anos de uso, não foi atingido o platô dessa massa óssea, os pacientes ficam, enquanto estão usando, estão ganhando massa óssea, e isso se reflete realmente na redução do risco de fratura. É interessante, porque às vezes, com o tratamento com o bisfosfonato, a gente fala para o paciente, olha, você não perdeu massa óssea, você não fraturou, então isso é uma boa resposta.
Mas nem sempre o paciente fica satisfeito. Mas você mostra ali na densitometria, né? Olha como você ganhou muito osso. Exato. Né? Então, quando o paciente tem esse retorno com denosumab, ele sai do consultório bem feliz. Isso. As evidências são principalmente para mulheres, né? Que a gente percebe Isso, osteoporose pós-menopausa. Com mais de 60 anos é o que a gente tem de mais sólido. E reforçando, reduzindo fraturas dos 3 sítios, né? Isso, mas eu posso usar para homem também, tem estudos menores, mas tem estudo em homem. Um grupo de pacientes que foi muito bem estudado em homens são pacientes com câncer de próstata, que faz aquela terapia de privação androgênica. Então a gente tem estudo com denosumab bem específico para esse grupo, com resultado muito bom, inclusive. Certo. Tem eficácia, então quando é que eu vou indicar o tratamento com denosumab na osteoporose? Ele é a primeira escolha para uma mulher pós-menopausa com osteoporose? Essa sua pergunta é importante, porque não é porque é uma droga nova, boa, que eu vou sair usando para todo mundo. Não é assim. Né? Os bisphosphonatos ainda são considerados primeira escolha, até pensando no ponto de vista de saúde pública. O denosumab é uma medicação cara. Né? E mesmo, mas o paciente tem condições de comprar. Não quer dizer que de cara eu já tenha a obrigação de fazer o denosumab. Né? Ele pode ser a sua opção, sim, como primeira escolha, dependendo, individualizando ali caso a caso, né? Mas primeira linha ainda é o bisphosphonato. Então, talvez a principal indicação aí do denosumab nesse caso é aquele paciente que ou falha com o uso de bisphosphonato, ou tem uma contraindicação ao uso de bisphosphonato, né? E aí o denosumab entraria perfeitamente nesse contexto, né? Até pensando também no paciente de mais alto risco, aquele paciente muito, muito alto risco, em que você não quer fazer o anabólico, ou o paciente não pode fazer o anabólico por algum motivo, o denosumab seria um antirreabsortivo que, por ter uma potência maior, também poderia ser indicado. Então, algumas diretrizes, por exemplo, colocam que se for um paciente com muito alto risco, você poderia, em vez do anabólico, optar também pelo denosumab. Nem todas as diretrizes concordam, algumas colocam só anabólico, mas aí vai depender aí de cada sociedade, né? Então, mas pensar para isso, aquele paciente mais grave, ele pode se beneficiar do denosumab. Outro grupo que se beneficia, aí você pode até considerar como primeira escolha, é o grupo que eu acabei de citar, de homens que fazem baixa massa óssea ou osteoporose por privação androgênica, né, do câncer de próstata, como tratamento do câncer de próstata. Então, essa osteoporose nessa situação pode ser ali, aí sim, você pensar a primeira linha, fazer o denosumab. Outra indicação também, paciente com osteoporose induzida por glicorticoide, a gente tem estudo com denosumab, né? Na verdade, você pode usar bisphosphonato, você pode usar teriparatida, né, que é um anabólico, e você pode também fazer o denosumab nesse caso. Mas eu acho que a grande mensagem não é porque é uma droga nova, cara, que ela é a primeira escolha em todo mundo, né? Vamos ter aí cuidado. Até certo? Porque ela tem algumas particularidades que a gente vai discutir. Que a gente vai discutir, não é assim, né? Então, coisa mais simples do mundo. Outro paciente, esse outro perfil de paciente que eu acho que o denosumab tá bem pensado, bem indicado, é aquele paciente já muito idoso, né? Com um tempo de vida já menor, um paciente idoso com muitas comorbidades, que você pode ali iniciar o denosumab e manter até o final da vida dele. Né? Porque a gente sabe que o denosumab, a gente acabou de falar, o Freedom durou 10 anos. Né? Muitas pessoas perguntam, e aí, vou manter por quanto tempo? Eu sou obrigado a suspender depois de 10 anos? Veja, a gente não tem o estudo mostrando segurança depois de 10 anos, mas a tendência é passar um pouco disso. Né? Você não é obrigado a suspender com 10 anos, até porque a gente vai falar daqui a pouco, a suspensão do denosumab é uma dor de cabeça. Sim. Certo? Mas aquele paciente já perto do fim da vida, às vezes ele não tem nem 10 anos de expectativa de vida, tem osteoporose com indicação tratável, você pode começar a ler o denosumab, ele vai usar ali, sei lá, tem expectativa de 6, 7, 8 anos, você mantém uma droga com segurança e que vai estar tendo um grande benefício para ele. Sim. Lembrar que ele, quando comparado ao bisphosphonato, é bem mais caro. Isso. Então, saber indicar, saber escolher o perfil correto do paciente. No meu caso, minhas pacientes com denosumab são pacientes que não toleraram bisphosphonato e tem um também que tinha má adesão, esquecia, mesmo às vezes um mensal esquecia, então tá lá o subcutâneo. Você tem que individualizar. Às vezes o paciente diz, eu não quero tomar essa medicação toda semana, eu não quero. E aí você, não, então tem essa opção aqui de 6 em 6 meses, embora tenha o ácido zoledrônico, que é uma vez por ano, pensar por esse lado aí seria até a frequência menor. Então também o conversar isso, mostrar as opções para o paciente e ver o que ele ali vai escolher. Às vezes você pode também, junto com ele, decidir fazer o denosumab. Não tem assim uma regra, uma receita de bolo. O que eu acho importante é isso, não é a primeira escolha e todo mundo vai estar usando denosumab para todo mundo. Certo. Uma vez tendo escolhido... Mas é uma droga ótima. Sim, com certeza. E uma vez tendo escolhido o perfil correto para usar a medicação,
como fazer a prescrição do denosumab. Pronto, então a dose dele é de 60 miligramas, não tem titulação de dose assim, para tratamento de osteoporose, é isso mesmo, 60 miligramas, já vem uma seringa pronta para uso, você não precisa diluir nada em nada, ela já está ali com a medicação, é só tirar a capinha ali da seringa, a seringa já está no lugar também, não precisa nem acoplar a seringa, a agulha, que a agulha já está no lugar, não precisa nem acoplar, assim, fazer a rosquinha, já está tudo pronto. Tira a capinha e aplica. É muito prático. Inclusive, a gente geralmente, a paciente fica insegura, vem, traga que eu aplico aqui no consultório mesmo. Faz subcutâneo a cada 6 meses. Você também não vai ficar vou diminuir para 3, vou aumentar. Não, a cada 6 meses. E aí é muito importante, uma coisa que eu faço na prescrição, é escrever que ele não pode, o paciente não pode suspender por conta própria o denosumab. Eu escrevi para me proteger, porque a gente vai falar daqui a pouco que parar denosumab do nada vai trazer prejuízo para o paciente. Ele não pode parar. Ele tem que continuar e só pode parar com algumas táticas que a gente vai dizer, fazendo algumas coisas depois, com o segmento médico, não pode parar de vez. E aconteceu essas paradas durante a pandemia. Né? O paciente conseguiu voltar ao médico, usava denosumab, deixou para lá e tem paciente que apareceu com problema. Então, eu acho que no receituário é importante dar essa orientação, né? Não Boa suspenda. Dica. Ótima dica. Não ótima suspenda por conta própria o denosumab e manter de 6 em 6 meses. Não é para também estar atrasando dose. Certo? A gente vai entender daqui a pouco por quê. Tem que ser de 6 em 6 meses. Isso é importante, Érico, porque por questão financeira, os pacientes às vezes atrasam, né? Não tinha como comprar naquele mês, atrasou 1, 2, 3 meses, já vi. E isso é importante você avaliar na primeira consulta. Ver, olha, isso aqui é um tratamento por muito tempo. Você vai conseguir manter? Porque se você parar por conta própria, a gente vai ter que fazer isso e isso, que a gente vai explicar daqui a pouco, né? Então não pode ser assim, o paciente, parei. Não tem mais dinheiro para comprar, parei. Então isso tem que ser muito bem avaliado também na primeira consulta. Certo. Sempre que eu vou prescrever uma medicação nova, ainda mais sendo injetável, vem a pergunta: doutor, e quais são os principais efeitos adversos? O que é que eu vou sentir de alteração quando começar essa medicação? Então, quais são os principais efeitos colaterais do denosumab? É uma medicação segura, né, Eric? A gente tem a descrição de reações locais, reações de pele, reações alérgicas. Por causa da aplicação subcutânea, né? Isso. Nunca precisei interromper tratamento. Eu também não. Por nenhum efeito colateral. Mas digamos que uma preocupação seria hipocalcemia. Isso. Inclusive, ele é usado para tratar a hipercalcemia da malignidade. Isso, só que numa dose bem maior aí no caso, mas não vem ao caso agora. E a hipocalcemia, ela vai acontecer com mais frequência em pacientes que têm deficiência de vitamina D ou deficiência de cálcio, de absorção de cálcio, de ingestão de cálcio. Por isso, acompanhar os níveis de vitamina D e sempre manter níveis ótimos acima de 30. Se o paciente fizer uma deficiência mais grave, ele pode fazer hipocalcemia. Certo? Dúvida. Aqueles famosos efeitos tão temidos dos bisfosfonatos, fratura atípica, osteonecrose de mandíbula, também podem acontecer com denosumab? Pode. Certo? E, inclusive, paciente que já teve fratura atípica, osteonecrose, né, tudo bisfosfonato, você está na contraindicação também de fazer. Certo. Aí já vira uma contraindicação fazer denosumab. Então você não pode, ter fratura atípica com o bisfosfonato, eu vou agora trocar para o denosumab. Né? Ele é um antirreabsortivo. E embora as descrições, assim, se a gente olhar pelos estudos, tinha tido menos casos que a gente vê com o bisfosfonato, ele também pode causar fratura atípica, osteonecrose de mandíbula, há relato, então é um efeito temido, raro, mas que pode acontecer. Boa. E olha, aí vem a questão do dentista, né? Já vou dizer agora. A polêmica. Tem essa polêmica também com o bisfosfonato, né? Eles querem suspender e tudo. Com o denosumab, de novo, você não pode suspender o denosumab assim. Então, não, para aqui, vou parar o denosumab porque eu vou fazer um procedimento dentário. Aí você vai ter outro problema, que é muito mais comum do que a osteonecrose de mandíbula. Muito mais. A gente pode, inclusive, gravar um podcast sobre isso. Acho que vale a pena. Eric vai fazer aí algumas viagens, mas depois a gente marca... vou entrar de férias, mas enfim. Acho que quando escutarem isso, eu vou estar no meio das minhas férias, inclusive. Mas depois a gente marca esse podcast sobre podemos fazer. Procedimentos dentários e drogas antirreabsortivas. Acho que vai ser bem importante. Eric, você pontuou... Mas antes, deixa eu falar aí outra coisa. De efeito colateral da hipocalcemia, você falou, né, que é mais comum com déficit de vitamina D. Outra situação em que a hipocalcemia com o denosumab é mais comum é no paciente doente renal crônico. Principalmente se o clínico estiver abaixo de 30. Né? E aí, algumas pessoas podem estar achando estranho não ter dito na hora da indicação que o denosumab, ele pode ser indicado, ele deve ser indicado para osteoporose com clínice abaixo de 30, que eu não poderia usar as outras drogas. E como o denosumab não tem eliminação renal,
não teria, teoricamente, problema de eu fazer. Mas veja, por que eu não coloquei? Porque isso não é realmente uma regra. Assim, osteoporose, clínica abaixo de 30, eu vou fazer denosumab. Eu não tenho praticamente estudo com denosumab nessa população. Existe, o subgrupo é muito pequeno. E, aparentemente, o risco de hipocalcemia é maior. Né? Então, assim, eu já vi uma paciente que estava se internando todo mês, porque prescreveram denosumab, ela é renal crônica, e todo mês ela internava por hipocalcemia, porque a medicação ali está rolando 6 meses. Então, a paciente fazendo hipocalcemia direto. Então, a gente, cuidado, eu costumo dizer, né? Porque pode usar o denosumab com clínica abaixo de 30, que deve avaliar direitinho com nefra. Às vezes, o tratamento da osteoporose vai ser controlar os minerais ali, os distúrbios minerais, o fósforo, o PTH, o cálcio, a vitamina D, isso já vai reduzir o risco de fratura. Então, clínica abaixo de 30, com baixa massa óssea na densitometria, não é igual a denosumab. Certo. Você pontuou algumas vezes ao longo desse podcast que a gente não pode simplesmente interromper o tratamento com denosumab sem tomar nenhuma outra medida, que o paciente não pode parar o tratamento sem retornar ao médico assistente. Isso. O pessoal deve estar curioso, então, qual é o grande risco dessa suspensão abrupta do denosumab? Pronto, são as fraturas vertebrais de rebote, fraturas múltiplas. Como assim? O denosumab estava ali, como eu citei no início, impedindo que o Ranchiele se ligasse ao osteoclasto. Né? Isso não significa que a produção de Ranchiele diminuiu. Pelo contrário, eu tenho ali represado esse Ranchiele. Se você tira o denosumab do nada, você vai ter praticamente uma explosão de Ranchiele estimulando, né, enlouquecidamente ali bastante os osteoclastos. Eu fiz até uma analogia recente. Pensa um Ranchiele, uns zumbis presos ali na parede. Você abre a compota, abre a porta, tira a parede que era o denosumab e sai aquele um monte de zumbi correndo atrás ali do osso, destrói, come tudo ali e pronto, e foi, a osteoporose quebrou, fraturou. Né? Então, você tem que ter esse cuidado. Se você para o uso, vai haver uma hiperestimulação de rebote sobre os osteoclastos, vai ter um aumento expressivo da reabsorção óssea, e isso gera múltiplas fraturas vertebrais. Então, você vai ter exatamente o que você está querendo que não tenha, fraturas. Né? Isso aconteceu durante a pandemia, estava dizendo que os pacientes perderam o acompanhamento médico e pensou, não estou indo para o meu médico, é melhor para esse remédio. Não sei o que é que pode acontecer. Né? E aí acabou. Tem vários relatos de pacientes que pararam o denosumab e fraturaram. Certo? Geralmente isso vai acontecer depois que passa o efeito do denosumab, que é depois dos 6 meses. Né? Então, qual é a lógica? Para evitar que tenha essas fraturas de rebote, é obrigatório fazer bisfosfonato 6 meses após a última dose. Certo. Então, paciente que usou em janeiro, chegou para você em julho, que seria a nova época da dose, dizendo, não vai mais rolar o uso porque meu dinheiro acabou, perdi meu emprego, não está dando para comprar, você tem que fazer bisfosfonato nesse momento. Certo? Que acho que é a próxima coisa que você vai perguntar, né? Que é o que fazer, já estou adiantando. Perfeito. Então é isso. O que a gente pode fazer para evitar que ocorram essas múltiplas fraturas vertebrais quando a gente decide, por qualquer motivo, interromper o tratamento com denosumab? Ou porque o paciente não tem mais condição financeira de manter a longo prazo, que é o que acontece. Ou sei lá, o paciente evoluiu tão bem, está sem fratura, está na osteopenia, está completando aqui muitos anos de uso. Você às vezes não vê necessidade dele manter o tratamento e aí você quer parar. Só que aí, independente do motivo que você vai querer parar, você vai ter que fazer bisfosfonato, como eu falei, 6 meses depois. Como é que eu vou evitar então que esses zumbis que você citou invadam, né, a massa óssea lá e destrua tudo? O sistema esquelético do paciente. Bem, vou fazer o bisfosfonato. Que bisfosfonato? Por quanto tempo eu vou manter esse bisfosfonato? Como é que eu vou tomar essa decisão? Ainda faltam mais estudos, né, para validar melhor essa conduta. Mas o que é mais aceito atualmente? Né? Você vai ver muito tempo de uso desse denosumab, porque quanto menor o tempo de uso, ou em outras palavras, quanto maior o tempo de uso, maior a chance do paciente fazer fratura quando para. Então, você pode usar aí um ponto de corte de 2 anos e meio para lhe ajudar. Abaixo de 2 anos e meio de uso, existe o risco, mas ele é menor. Acima de 2 anos e meio, esse risco já é maior. Porque você imagina a quantidade de zumbi, de Ranchiele, já acumulou, já tem mais. Certo. Né? E aí, fez por menos de 2 anos, quando completar 6 meses da última dose, você pode fazer bisfosfonato oral. Um bom e velho alendronato. Deixar ali o alendronato semanal e você pode fazer ali em torno de 1 ano desse alendronato para evitar
essa fratura de rebote. Claro que, se o paciente continua com osteoporose, você pode começar o alendronato e continuar o tratamento como qualquer bisfosfonado. Manter aí os 5 anos e reavaliar efeito residual. Mas se aquele paciente já estava tranquilo, sem fratura, com osteopenia, que você quis parar realmente porque acha que não precisava mais fazer, você pode manter esse alendronato por 1 ano e depois parar. Agora, para você parar esse alendronato depois de 1 ano, você tem que vigiar os níveis de CTX. Talvez muita gente esteja ouvindo, a gente não saiba o que é CTX, né? Se não for especialista. E o CTX, ele é um marcador de reabsorção óssea. Como assim? Quando ocorre a reabsorção óssea, tem a quebra do colágeno que forma o osso. Um fragmento desse colágeno, um dos vários fragmentos, se chama CTX. Então, se a reabsorção óssea está alta, o CTX está alto. Uma mulher na pós-menopausa está com CTX alto. A partir do momento que eu faço um antirreabsortivo, como o denosumab, o CTX cai. Certo? O paciente que suspende o CTX, não faz droga nenhuma depois, o CTX vai lá para as alturas. Né? Fica muito alto. Suspendeu o denosumab. Suspendiu o denosumab. Estava baixo o CTX. Houve um ataque desesperado do Hankel zumbi. Né? Aí o CTX vai lá para cima porque a reabsorção foi lá para cima. Então o CTX aumentou. Então você só vai ter segurança de parar esse alendronato quando esse CTX estiver baixo. Então ele vai ter que suprimir o CTX. Suprimiu. Agora eu posso tirar. Agora, daqui a 1 ano o CTX ainda está alto. Se você parar o alendronato, você pode fraturar, porque o CTX ainda está alto. Certo? Então, o CTX vai lhe guiar por quanto tempo você vai fazer esse bisfosfonato. Mas eu estou falando do paciente que fez denosumab por pouco tempo, que é o paciente mais tranquilo. Certo. O problema maior é aquele que fez por muito tempo. Aquele que fez por mais tempo, não é alendronato que eu vou usar. Seria mais de 2 anos e meio. Mais de 2 anos e meio. Uma regrinha prática, certo. Né? Esse, a gente vai fazer uma dose de ácido zoledrônico 6 meses após a última dose de denosumab. Certo? Tem que ser venoso, então. Tem que ser venoso. Faz o venoso, fica já acompanhando com o CTX. O CTX, aí ele vai ser fundamental. Então, fez o ácido zoledrônico, 3 meses depois faz o CTX. 3 meses depois, que vai completar 6 meses, faz de novo o CTX. Se 6 meses depois o CTX continuar alto, você vai fazer uma nova dose de ácido zoledrônico, mesmo fazendo só 6 meses. Importante. Certo? Porque a gente geralmente utiliza o ácido zoledrônico anualmente. Isso. Né? Nesse caso, você vai ter que, para ver como a situação, você precisa evitar essas fraturas múltiplas, né, vertebrais. E aí você pode fazer com 6 meses esse ácido zoledrônico. Mas se com 6 meses o CTX já tiver suprimido, aí você não precisa. Só mantém o paciente em acompanhamento. Né? Aí fica acompanhando o CTX, fica acompanhando a massa óssea dele. Inclusive, fez a primeira dose, o CTX estava alto, fez a segunda com 6 meses. 6 meses depois continua alto, vai fazer outra dose. Certo. Você vai fazer outra dose enquanto esse CTX não cair. Certo. E se o CTX não estiver disponível? Porque nem todo mundo... Você pode estar num lugar que não tem como dosar CTX, o paciente não tem como... Enfim. Aí, nesse caso, orienta-se que você repita a dose de ácido zoledrônico independente. Vai, PEC por excesso. 6 né? Então, meses. você faz a primeira dose e 6 meses depois faz a segunda. Certo. Então, se não tiver CTX, faz pelo menos 2 doses com intervalo de 6 meses. Então, veja que é uma situação que a gente quer evitar, é algo grave, que o paciente vai ter múltiplas fraturas e vai se tornar automaticamente aí um paciente, né, que você vai se preocupar mais, que vai trazer morbidade, né, que fratura vertebral pode trazer dor, ou às vezes não traz dor, mas traz morbidade, traz deformidade de coluna. Você quer evitar isso. Perfeito, Eric. Então, denosumab, sim, uma excelente droga, sim. Pode ser muito bem indicado em algumas situações, ali na classe dos antirreabsortivos, assim como os bisfosfonatos, mas que devemos ter cautela nesse processo de suspensão, seguir esse passo a passo. E deve-se pensar nisso no momento da prescrição. Verdade. Certo? Já dizer, já conversar com o paciente, explicar por que ele não pode parar, para evitar o risco. Mais um excelente podcast ali da nossa seção de doenças osteometabólicas. E escuta do bisfosfonato também, porque acaba vai complementando o outro, né? É isso. Se você gostou desse podcast, compartilha com seus amigos, deixa o seu comentário no YouTube e continue acompanhando o Endocrino Papers no Instagram, Spotify, Deezer, enfim, somos multiplataforma. Obrigado pela sua audiência. Até mais, pessoal.